Carta de um Suicida. A última vez que eu estive encarnado na Terra, meu espírito ganhou como instrumento de aperfeiçoamento e burilamento um corpo disforme e mentalmente prejudicado. Vivi por 17 anos. Foi uma encarnação longa, foi somente o tempo que meu espírito infrator precisava para completar um tempo que eu mesmo, em outra existência, tinha aniquilado. Esses 17 anos foram para mim de grande valia. Sofri muito. Aprendi também muito e resgatei dívidas muito grandes. Embora tenha sido uma vida extremamente difícil para o meu espírito, imagine então como foi para minha mãe, que se desdobrava com trabalhos como lavadeira, serviços de casa e ainda tinha que tomar conta de mim. Tamanha minha dependência que não era capaz de absolutamente nada, paralítico e deficiente mental. Nunca proferi uma única palavra nesses 17 anos, longos anos. E a paralisia me deixava estático em uma cama. Apesar disso tudo, agradeço a Deus por ter tido a oportunidade nesses 17 anos de aprender muita coisa. Fui suicida numa encarnação anterior. Eu era um homem inteligente e muito ativo, mas não soube dar valor à vida. E num dia de desespero, um desespero tolo, tirei a minha própria vida. Se as pessoas soubessem o que é ser um suicida, a dor imensa que se passa quem comete tal ato, eu tenho certeza que não haveria mais suicídios. Por não ter dado valor ao meu corpo sadio, voltei nessa triste condição que não tinha a menor lucidez. Os raros momentos de lucidez eram através de sonhos que eu tinha, eram sonhos conturbados, mas ao acordar, de nada mais me lembrava. Eu era praticamente um espírito morto habitando um corpo vivo. Dor, imensa dor. Hoje, tanto tempo depois de ter passado por essa experiência, eu posso dizer a vocês que ela foi muito valiosa. Muito dolorosa, é verdade, mas muito valiosa. De grande valia também para minha mãe, que juntamente comigo falhara em outra existência e dessa vez aprendeu o que é ter que cuidar de alguém tão dependente como eu. E aprendeu muito mais do que isso. Aprendeu a me amar como só as mães sabem. Eu e ela, cada um sofrendo proporcionalmente ao que precisava sofrer. Bendita encarnação. Dolorosa, só eu o sei. Mas Deus é amor e não estamos eternamente fadados aos erros de outrora. Temos a chance de melhorar a nossa situação mesmo que a duras penas. Penas essas impostas por nós mesmos, nunca por Deus, pois Ele, em seu amor, não pune ninguém. Muita paz a todos. Valorizem a vida de vocês. Espírito Eleutério. Psicografia recebida em reunião em 2015 pelo médium Débora S.C. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Mormente na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo,
Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lytton. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Muito bem. Chico Xavier